capítulo de número 8. Nós faremos a leitura hoje do versículo de número 16 ao versículo de número 29. Segundo livro dos Reis, capítulo 8, versículo 16 a 29. Nos diz assim a palavra do Senhor. No ano 5º do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a Judá por amor a Davi, seu servo, segundo a promessa que ele havia feito de lhe dar sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Jeorão, se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram seu próprio rei, pelo que Jeorão passou a Zair e todos os carros com ele. Ele se levantou de noite e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. O povo de Jeorão, porém, fugiu para suas tendas. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo, se rebelou também Líbina. Quanto aos mais atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Jeorão com seus pais e com eles foi sepultado na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. No 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, rei de Israel, chamava-se Atalia. Ele andou no caminho da casa de Acabe, fez o que era mal perante o Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. Foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramate Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então voltou o rei Jorão para Jezreel, para curar-se das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria, e desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Vamos orar novamente? Santo e poderoso Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Nós somos muito gratos pela tua palavra. Sem ela, Senhor, nós estaríamos perdidos, desorientados, mas nós temos nas mãos não só histórias antigas e bonitas, mas, Senhor, a tua palavra revelada. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor, pelo Espírito Santo, que revelou, inspirou e preservou essas palavras, nos ilumine, abrindo nossa mente, nos dando entendimento, capacidade de compreensão e também, Senhor, aplicando esse texto aos nossos corações. Fala conosco agora pela manhã, esta é nossa oração, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, em 1938, houve um grande tratado feito na cidade de Munique, entre o primeiro-ministro britânico, chamado o nome dele, Neville Chamberlain. E Neville fez um tratado com Hitler na época, para tentar encontrar paz no mundo. E ele voltou para a Inglaterra com o coração aberto, dizendo, finalmente chegou paz no mundo, a paz do nosso tempo se estabeleceu. O mundo comemorou esse tratado de paz com a Alemanha e tudo mais. Não durou nem 1 ano. Menos de 1 ano depois, estourou a Segunda Guerra, Hitler se espalhou pelo mundo, e os irmãos já conhecem muito bem a história. Às vezes, meus irmãos, nós comemoramos grandes tratados de paz, às vezes nós comemoramos grandes acordos, mas nós nos esquecemos que a paz e a segurança não estão nos acordos dos homens, mas estão na comunhão com Deus, na forma como Deus conduz as coisas. Nesse sentido, nós somos o tempo inteiro chamados pelo mundo a comemorar e fazer tratados de paz.
Mas tem uma coisa que a igreja brasileira está esquecendo, de que mais importante do que paz é fidelidade ao Senhor. E às vezes nós queremos essa paz com as pessoas sem nos lembrar de com quem nós estamos fazendo acordo. O grande erro de Chamberlain foi justamente tentar fazer acordo com Hitler. Ou seja, quando você tenta fazer acordo com homens maus, você sempre sai perdendo. Então essa paz que é conquistada, ela é passageira e consequentemente destruidora. Quando a igreja de Cristo, meus irmãos, tenta fazer paz com o mundo, quando a igreja de Cristo tenta associar-se ao mundo e acha que é possível manter esses tratados de paz com o mundo, o que ela faz, na verdade, é autodestruir-se. E o que acontece é que o que ela precisa é de relacionamento com Deus, de fidelidade ao Senhor, porque isso é mais importante do que união, isso é mais importante do que paz. E é justamente sobre tratados de paz, numa tentativa do povo de Deus conseguir segurança e tranquilidade, abrindo mão dos acordos com o Senhor, que o texto que nós acabamos de ler está tratando. O texto de 2 Reis, meus irmãos, iniciou com a sequência de histórias sobre o profeta Eliseu. E aí ele vai contando uma série de histórias, mas nós já descobrimos que essas histórias não estão necessariamente em ordem cronológica. Nós já vimos que ele vai escolhendo essas histórias de acordo com a temática que ele vai trabalhando. E isso já acontece agora aqui também no capítulo de número 8. Porque até então as histórias estavam relacionadas ao reino de Israel. Os irmãos sabem que desde lá atrás, o reino de Israel tinha se dividido em dois, o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul, conhecido como reino de Judá, o reino do norte como reino de Israel. Por isso que todas as histórias estavam se desenvolvendo em torno do reino de Israel, porque o reino de Israel tinha se desviado desde Jeroboão, tinha se desviado do Senhor e abraçado a idolatria. E o pior nível de idolatria que Israel já tinha enfrentado foi quando surgiu um rei chamado Acabe e sua esposa Jezabel, que introduziu em Israel a adoração a Baal e espalhou essa adoração por Israel como um todo. Elias se levanta justamente para combater Acabe, mas em um determinado momento ele desiste e coloca na mão do Senhor. O Senhor disse que ia levantar 3 espadas. O Senhor disse que ia levantar um outro profeta para substituí-lo, que era Eliseu, iria levantar um rei na Síria, chamado Azael, e iria levantar um outro rei em Israel, chamado Jeú. E a história aos poucos vai acontecendo, porque Acabe continua lá naquela mesma bagaceira, e depois ele morre, assume o filho dele. Então a história de Israel é sempre confusa, é sempre envolvida em meio à idolatria e julgamentos do Senhor. Mas agora, meus irmãos, no capítulo 8, os olhares do autor do livro de 2 Reis é retirado da história de Israel e focado completamente na história de Judá. Por que a história de Judá agora é importante? Porque agora elas vão se cruzar. Porque até então os reis de Judá tinham sido homens fiéis, tinham sido homens tementes a Deus, tinham andado nos caminhos de Davi. O último rei que nós temos notícia foi Josafá. Josafá, meus irmãos, era um homem de Deus. Era meio bobinho, lembram? Ele era o tempo todo manipulado por Acabe, não entendia as coisas direito, tomava cada decisão atrapalhada, mas ainda era um homem temente a Deus. Mas o que vai acontecer agora é que vai haver uma união, um acordo, vai haver agora um tratado entre eles. E essa união, esse acordo, essa aliança que ele faz com o reino de Israel, vai destruir tudo, vai trazer a destruição para o reino de Judá. Por isso que a partir do versículo 16, os reis de Israel não são mais o ponto principal. Ele vai focar totalmente em 2 reis de Judá. O rei Jeorão, versículo 16, e o rei Acasias, do versículo de número 25. Esses reis são reis de Judá. Uma outra coisa interessante também com relação ao texto é que ele regride no tempo, porque a gente está ouvindo histórias do profeta Eliseu. E o que Eliseu acabou de fazer foi ir para a Síria e, de alguma maneira, colocar Azael no trono. Notaram? A última história que nós ouvimos foi essa. Azael matando o rei da Síria, Ben-Hadad, e assumindo o trono. Ou seja, já temos agora 2 das 3 espadas estabelecidas. Ou seja, já temos o profeta Eliseu como a primeira espada e já temos Azael no reino, reinando na Síria como a segunda espada. Falta uma terceira espada. Mas o Senhor aqui, meus irmãos, no finalzinho do capítulo 8, vai organizar o mundo para esse final de evento. Para isso, a história precisa ser contada um pouco antes. Começa-se então com a história de Jeorão.
E essa história de Jeorão, que está do versículo 16 até o versículo número 24, acontece ainda no tempo de Elias. Se você voltar só um pouquinho aí na sua Bíblia para o capítulo de número 1, você vai ver que a história de Elias antes do seu arrebatamento, na verdade, aconteceu na época justamente de Jeorão, porque eles eram contemporâneos. Vejam que você chega no final do capítulo 1, diz que está lá a história de Acasias. Acasias, está vendo? E olha o versículo 17. Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor, que Elias falara, e Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, e no segundo ano de Jeorão. Então, o que acontece aqui no capítulo 1 é o segundo ano de Jeorão, que está aqui no capítulo número 8. Então, não ache que é uma continuação da história. Está vendo que ele está voltando? Isso aqui ainda é na época de Elias. Ele está voltando um pouco na história. E por que ele está voltando um pouco na história? Porque ele quer mostrar, meus irmãos, de alguma maneira, como as alianças contaminaram Israel como um todo, mas ao mesmo tempo é interessante ver como ele mostra como o Senhor manifesta ainda graça em meio a todo esse julgamento. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje pela manhã, sobre a graça invencível em meio a pactos infiéis. A pergunta, meus irmãos, é como é que Deus demonstra firmeza na sua aliança quando o seu povo busca segurança em pactos com o mundo? O texto, meus irmãos, nos mostra como é que Deus mantém essa sua aliança em 4 aspectos aqui. Primeiro, o aspecto, meus irmãos, está aí nos versículos de 16 a 18. Deus expõe a malignidade da aliança mundana. Versículo 16 ao versículo de número 18. O texto começa falando sobre Jorão. E aqui nós temos um problema. Por quê? O que acontece é que o rei de Israel e o rei de Judá têm o mesmo nome. E aí, se os nomes desse pessoal já é difícil, eu tenho certeza que ninguém decorou o nome de ninguém até agora. Se os nomes já são difíceis, imagina ter 2 reis com o mesmo nome. Os 2 se chamam Jorão. Por isso que o autor bíblico vai dar uma modificada pequena no nome de um, vai chamar um de Jorão e o outro de Jeorão, para a gente pelo menos saber de quem ele está falando, porque senão vai falar todo mundo Jorão, 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 e ninguém sabe quem é o Jorão que ele está falando. Os 2 têm o mesmo nome. Mas ele começa organizando aqui em relação ao reino de Israel, porque era o reino que ele estava falando, o reino do norte. No ano 5º do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel. Ele começa estabelecendo agora o parâmetro a partir do filho de Acabe. Quem estava reinando em Israel era Jorão, e era o 5º ano de Jorão. Durante esse período ele diz que ainda estava reinando Josafá. Josafá que tinha aqueles acordos com Acabe e tudo mais. Ele diz, enquanto Josafá ainda estava reinando, o seu filho assumiu uma espécie de vice-reinado. Por isso que o texto diz assim, que começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. O que aconteceu é que enquanto Josafá ainda era rei, Jeorão começou a assumir o trono. E ele fez isso um pouquinho antes então. Quando nós chegamos no versículo 17, aí então nós temos, depois da morte de Josafá, nós temos então Jeorão assumindo o trono de Judá. Com todas as letras, o versículo 17 diz que ele tinha 32 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Essa imagem, meus irmãos, é bonita, porque a gente sempre lembra de Davi reinando em Jerusalém, e a sua descendência em Jerusalém, e o texto diz agora, tem de novo um rei em Jerusalém. Josafá morreu, mas Deus mantém um rei em Jerusalém, e o rei agora é Jeorão, e ele está lá no trono de Davi e tudo mais. Mas logo em seguida, meus irmãos, versículo 18, o autor dos reis resume a história de Jeorão inteira em um versículo. Em um único versículo, ele resume a história. E ele diz simplesmente assim, andou nos caminhos do rei de Israel. Vejam, meus irmãos, que o rompimento aqui é absurdo, porque até então todos os reis de Judá andavam nos caminhos de Davi. É isso que nós vamos ver quando vemos em 1 Crônicas. Todos os reis de Judá andando nos caminhos de Davi. Todos faziam o que era a vontade do Senhor, todos andavam, meio tortinho de vez em quando, mas andando nos caminhos do Senhor. Josafá tinha andado nos caminhos do Senhor. E do nada o texto agora diz, não, o que aconteceu agora é que houve um rompimento. Que Jeorão, ao assumir o trono de Judá, resolveu se tornar agora igual ao reinado de Israel.
Vejam, meus irmãos, que o que está acontecendo aqui é um rompimento da barreira que separava as duas dinastias. A dinastia de Davi, reinando em Jerusalém, e a dinastia de Acabe, reinando em Israel. Esse rompimento se acaba. Ele diz, agora o rei de Judá, um rei de Jerusalém, segue os passos de Acabe. Segue os passos de Acabe. E como é que esse negócio aconteceu? Como é que um negócio desse acontece? Como é que um rei de Israel, de Judá, como é que um rei de Jerusalém simplesmente abandona o Senhor e passa a se tornar idólatra e passa a adorar Baal? Como é que um negócio desse acontece? Versículo número 18. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher. Agora nós vemos o grande erro que Josafá cometeu. Josafá, meus irmãos, tentou de alguma maneira paz com Israel. Porque, meus queridos, era um negócio muito feio. Israel dividido em dois, não é feio, não é? De um lado Israel, do outro lado Judá. Isso não é tão feio. Qual é a melhor coisa que poderia ter acontecido? Juntar todo mundo, né? Afinal de contas, Salmo 133, com bom e agradável viver unidos, irmãos. Deus quer que todo mundo fique junto. Então, não era melhor juntar os dois reinos, né? Então, qual é a melhor forma de juntar os dois reinos? A gente mistura as dinastias. O que é que Josafá fez? Pegou o seu filho e pegou a filha de Acabe e casou. Qual é a melhor coisa que pode acontecer com o reino? É exatamente isso, porque no momento em que Jeorão assume o trono, como ele é casado com a filha de Acabe, o reino de Israel agora é um reino irmão. Eles tentam um acordo de paz para que Israel volte a ser um. Que boa coisa, não é? Que bom plano, parece que agora o negócio vai dar certo. Mas o texto nos mostra, meus irmãos, que essa tentativa de ter comunhão com as trevas não torna as trevas em luz, mas traz as trevas para romper com a luz. O que aconteceu é que agora Jeorão, ao invés de seguir os passos do seu pai, segue os passos do sogro de Acabe. Segue os passos de Acabe porque a filha de Acabe se casou com ele. A mulher manda no marido, notou? Não deu certo o negócio que às vezes os crentes gostam de fazer, que é namoro missionário. Não deu certo. Ele casou com uma mulher que não era cristã, ele casou com uma mulher que era ímpia, e achou que essa mulher iria ser convertida ao Deus de Israel. Foi o contrário, o filho dele foi corrompido, Jeorão foi corrompido, porque, meus irmãos, a idolatria se espalha feito um câncer, e o que nós descobrimos agora é que ao invés dela ficar restrita ali a Israel, e Judá ficar salvo, não tem como um câncer ficar parado dentro de um corpo, e no momento que você pega uma sementinha e leva para o outro lado, ele diz, ela se espalha junto. O que ele fez foi trazer uma semente de idolatria para dentro de Judá, para dentro de Jerusalém. O autor dos Reis não se preocupa em dar muitos detalhes, ele não se preocupa em contar muita história aqui. O que ele faz, na verdade, é um resumão, porque a única coisa que importa é isso. Aconteceu um monte de outras coisas, já é bem verdade, mas a única coisa que você precisa se lembrar é que Jeorão andou nos caminhos de Acabe. E ele fez, meus irmãos, a mesma coisa que Acabe e Jezebel. O texto, meus irmãos, paralelo lá em 2 Crônicas capítulo 21, a partir do versículo 1 até o versículo 20, conta a história de Jeorão com mais detalhes. E para vocês irmãos terem uma ideia, Josafá tinha vários filhos, e para cada filho, Josafá deu uma cidade. Deu uma cidade fortificada para aquele filho se tornar ali uma espécie de prefeito naquela cidade, administrar aquela região, porque ele queria que cada filho tivesse o seu lugar. Mas para Jeorão, que era o seu primogênito, ele deu o reinado inteiro. Então ele colocou cada filho no seu lugar e deu para Jeorão o controle de tudo. Só que Jeorão pensou quando assumiu o trono, que custa esses meus irmãos se juntarem, eles vão ter um exército e vão me derrubar. Então ele pensou, eu vou perder o reino para os meus irmãos. Primeiro ato de Jeorão, meus irmãos, matou todos os irmãos dele. Matou todos os irmãos. Um por um. Matou a todos. O texto nos diz, então, meus irmãos, que esse homem tem um coração de Acabe, porque era assim que Acabe se comporta. É assim que Jezebel se comporta. Esse homem foi influenciado a ponto de querer governar pela espada, não pela mão do Senhor. Quem o colocou no trono foi o Senhor, mas ele queria manter o trono pelo poder, pela força, pela espada. Matou todos os irmãos, andou, fez, viveu conforme os caminhos dos ímpios. O que Deus faz com um reino desse? Aquilo que Deus prometeu fazer com o reino de Israel, com Acabe. Deus prometeu destruir todo mundo. Então o que deveria fazer? A mesma coisa, meus irmãos. O que se espera aqui, meus irmãos, é ver
de como a união com ímpios é assustadoramente perigosa. O que o texto nos mostra é que não tem como ter comunhão entre luz e trevas, que não é possível manter essa comunhão, por mais que nós intentemos a paz, sem que o mal corrompa os bons. Não tem como manter comunhão entre a luz e trevas, porque justamente a luz sucumbe, no final das contas. Ela se apaga. Ela se apaga, meus irmãos, justamente porque a idolatria e o mal e o pecado corrompem devagarinho. Não tem como fazer diferente. A Bíblia nos ensina que as más conversações corrompem os bons costumes. Quer ver outra coisa? A Bíblia diz, como andarão dois juntos se não concordarem? Não tem como você ter amizade com o ímpio, com uma pessoa má, com uma pessoa corrupta. Não tem como você manter ao seu lado alguém que é casado, namorando, que é ímpio, e achar que isso é normal. Ele vai de alguma forma te influenciar. Ele vai colocar na sua cabeça, na cabeça dos seus filhos. Ele vai corromper tudo ao redor. Ele está dizendo, as nossas alianças precisam ser alianças santas, mas nós às vezes preferimos paz. Um grande movimento surgiu dentro da igreja evangélica mundial, chamado ecumenismo, pregando exatamente isso, paz, paz, paz. E o que é que ela conseguiu? Corromper a igreja evangélica no mundo inteiro. Foi isso que ele conseguiu. Porque nós queremos muito paz, quando o Senhor diz, eu quero fidelidade. O Senhor é fiel à sua aliança, meus irmãos. E nesse momento o que Ele está mostrando aqui é como as alianças mundanas, elas são malignas, porque elas espalham o pecado à medida que elas são feitas. Mas a graça invencível, em meio a pactos infiéis, nos mostra, meus irmãos, que Deus demonstra firmeza na sua aliança, enquanto o seu povo busca segurança também, não só na forma como ele expõe a malignidade das alianças mundanas, mas também como Deus sustenta com amor imutável a sua aliança, versículo número 19. O que é que se espera que Deus faça agora com Judá? Se espera que Deus destrua, porque eles agora são iguaizinhos. Judá e Israel agora são iguais. Do mesmo jeito, ambos corruptos, ambos envolvidos em idolatria. Jeorão espalhou, meus irmãos, por tudo quanto é canto, Baal. Trouxe para dentro de Israel de novo a idolatria de Baal. E agora está todo mundo junto em adoração a Baal. O que se espera é que Deus destrua, mas o versículo 19 surge no meio dessa história feia que nós estamos começando a enxergar, um ponto de luz, meus irmãos, incandescente, magnífico. Porque o texto diz assim, porém o Senhor não quis destruir a Judá. Queridos, no meio da corrupção, no meio da imoralidade, no meio da idolatria, no meio do abandono e da rebeldia contra Deus, no momento em que Judá está abandonando o Senhor, nós esperamos que Deus intervenha com castigo, com juízo imediato e resolva logo o problema de uma vez. Mas o texto diz que Deus resolve não destruir Judá. A pergunta é, por que Deus não quer destruir Judá? Porque Deus já prometeu que ia destruir Israel. Deus já tinha dito que ia destruir Israel. Que por causa de Acabe tinha consumido tudo e que Deus ia trazer uma espada agora. Não mais salvação, mas espada. Deus prometeu 3 espadas contra Acabe. Deus já levantou 2. Ele diz, então Deus vai destruir Israel. Mas por que Deus não faz a mesma coisa com Judá logo? Por que Judá não entra no pacote? Ele diz, é porque tem alguém de quem Deus se lembra. Texto diz, porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor a Davi. Irmãos, isso aqui é de uma coisa magnífica, porque Davi já morreu, meu irmão, já faz muito tempo. Tem mais nem graça o tempo que Davi morreu. De repente tem gente aqui que nem se lembra mais que já teve um rei chamado Davi, já faz muitos anos. Já se passou muita coisa, muita água já rolou debaixo dessa ponte. Mas Deus não se esquece daqueles a quem Ele ama. E que relação bonita foi aquela de Davi com Deus. Davi pecou, é bem verdade, fez muita besteira na vida, mas o amor dele por Deus e o amor de Deus por ele é um negócio fantástico. Deus, meus irmãos, olhava para Davi com um olhar tão carinhoso que a gente fica pensando assim, como é que alguém pode amar o outro desse jeito? Davi todo desmantelado e Deus amando a Davi, Deus cuidando de Davi o tempo inteiro, orientando. E quando a gente pensa que Davi já está no auge, Davi diz, agora pronto, já ganhei tudo, não tem mais nenhum rei que eu não possa derrotar, todo mundo já foi derrotado, está tudo bom agora, vou fazer uma casa para Deus.
Vou fazer uma casa para Deus. Lá, ele diz isso lá em 2 Samuel capítulo 7. Vou construir uma casa para o Senhor. O Senhor diz, eu pedi? Eu te pedi uma casa? E eu vou morar em casa de ninguém? Mas Deus diz, mas eu vou construir uma casa para você. E Deus faz uma promessa incrível lá. Deus diz que nunca faltaria um filho de Davi no trono, e que no final haveria um filho de Davi que reinaria para todo sempre. Que promessa magnífica, meus irmãos, e é exatamente essa promessa que é lembrada aqui no versículo número 19. O texto diz que por amor a Davi, seu servo, Deus não destruiu Judá, porque tinha feito uma promessa de que lhe daria uma lâmpada e a seus filhos para sempre. O que o Senhor tinha prometido, meus irmãos, é que a luz não iria ser apagada em Judá. Por mais que o rei de Judá tivesse se corrompido, por mais que houvesse ali, meus irmãos, uma destruição dos princípios básicos da fé em Deus, Deus está dizendo que tinha feito uma promessa a Judá e que a descendência de Davi não podia ser corrompida. Deus disse que iria destruir a descendência de Acabe e que não ia sobrar ninguém da família dele, mas de Judá Deus não pode fazer isso. Porque Deus tinha feito uma promessa muito tempo antes para Davi, dizendo, da sua família vai ter sempre um rei. E quando ele nos lembra aqui, meus irmãos, de que não apagaria essa luz, ele está dizendo que o único motivo pelo qual ele não vai destruir Judá é por causa de Cristo. Ele está dizendo, se não fosse Cristo, eu destruía vocês agora. Mas o plano do Senhor era muito maior, porque Judá merecia punição, e ele será punido. Mas ele está dizendo, eu não posso matar a descendência de Davi, eu não posso destruir a descendência de Davi, porque tem que nascer um filho da casa de Davi, que vai ser luz para os gentios. Tem que nascer um filho na casa de Davi, que vai brilhar no mundo inteiro. Tem que nascer a luz, o farol que conduz de volta ao Senhor. Tem que nascer e tem que ser da família de Davi, porque eu prometi a Davi, 2 Samuel capítulo 7. Em meio, meus irmãos, a alianças más, em meio a compromissos firmados com ímpios, em meio a pactos formados que causam destruição por meio da idolatria, o Senhor se lembra da sua aliança. A aliança dos homens é uma aliança corrompida, eles querem paz apesar da mentira, mas o Senhor mantém, meus irmãos, a sua palavra, porque a verdade para ele é mais importante do que a união. Ele não tem problema nenhum com o confronto, está vendo? Ele não tem problema nenhum com a briga, ele não tem problema nenhum em bater de frente. O que ele não quer é que infidelidade à sua verdade. Ele diz, eu não vou destruir. Eu poderia destruir. Mas em meio à infidelidade do povo de Deus, fazendo aliança com os ímpios, Deus mantém a sua fidelidade, mantendo a sua aliança com Davi. Ele diz, eu fiz uma aliança antiga, aliança com Davi. Essa lâmpada terá que reinar, essa lâmpada terá que nascer. Cristo precisa vir. Não vou destruir a Judá, por causa da aliança com Davi, por causa de Cristo, é que ele não será destruído. Mas além disso, meus irmãos, o texto nos fala sobre essa graça invencível em meio a pactos infiéis. Deus demonstra firmeza, meus irmãos, na sua aliança, mesmo quando o povo busca segurança em pactos do mundo. E como Deus faz isso? Deus mantém a sua aliança, meus irmãos, quando expõe a malignidade das alianças mundanas, quando sustenta com amor imutável sua aliança, e Deus usa a disciplina para preservar a sua aliança. Versículo de número 20 em diante. Ok, o Senhor não pode destruir Judá, não pode matar e acabar com a descendência de Davi, mesmo que ela tenha se misturado com a descendência de Acabe, mesmo que ela tenha se misturado, Deus não pode destruir, porque Deus tem uma promessa feita a Davi, que é o nascimento de Cristo, mas Deus pode castigar. E o texto nos diz, meus irmãos, que no versículo número 20, começa a haver uma série de destruições. O texto diz que nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Olha que interessante, meus irmãos. O texto vai nos dizer que foi Davi quem derrotou os edomitas. Os edomitas eram os descendentes de Saul. Davi, lá atrás, submeteu os edomitas e fez com que eles se submetessem ao reinado de Jerusalém. Ponto. Desde aquela época, Edom estava quietinho lá, não se metia, não se mexia, ficava lá quietinho no lugar dele.
Do nada o texto nos diz que esse grupo se levanta e se rebela contra o reinado de Jerusalém, e Jeorão agora fica de mãos atadas. O texto nos diz, meus irmãos, que Jeorão tentou reagir no versículo 21. Juntou o seu exército com carro. Veja, ele confia em estrutura, está vendo? Ele não tem o Senhor para confiar. Ele confia em estrutura, juntou o exército, se levantou na hora certa, de noite. Ele atacou de noite e foi para cima dos edomitas, porque ele queria tomar de volta o território e mantê-los submissos novamente. Mas olha como é que termina o texto. Porém, fugiu para suas tendas. Ele perdeu. Ele foi para lutar contra os edomitas e perdeu. Ele não conseguiu reconquistar o território. Os edomitas colocaram para si um rei naquele dia e eles não tiveram como fazer nada. Eles perderam a coisa que Davi conquistou. Davi diz, eu estou tirando de vocês algo que eu dei para Davi. Não vou tirar você do trono agora, porque eu preciso de um descendente de Davi no trono até o final. Mas eu tiro as possessões que vocês têm. Eu tiro as possessões que vocês têm. Mas eu preciso que vocês vejam um pouquinho mais de coisas que acontecem. Porque o texto vai encerrar simplesmente dizendo que o resto da história de Jeorão está nos livros dos reis de Judá. Mas a gente precisa ir lá para a 2 Crônicas, capítulo 21. Porque lá em 2 Crônicas, capítulo 21, vai acontecer um negócio fantástico. Porque Elias, lembra que Elias ainda estava vivo? Elias mandou uma carta para Jeorão. E a carta para Jeorão fala justamente sobre essas derrotas que ele vai enfrentar aqui. Mas não só isso. Ele faz uma série de coisas no capítulo 21, no versículo de número 12. A partir do versículo 12 tem a carta de Elias para Jeorão. E a carta diz assim: então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai. Por que chegou uma carta? Porque Elias trabalhava no outro reino, no reino de Israel, com Acabe, lembram? E a carta chegou porque Elias não foi para ajudar, para falar, ele mandou só uma carta para lá. E o texto diz que chegou lá dizendo assim, olha, assim diz o Senhor, Deus de teu pai, o Deus de Davi. Olha quando ele foi lá para trás. Porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. Ele cita 3 reis de Israel. Ele diz, você precisa se lembrar dos caminhos de Davi, você precisa se lembrar dos caminhos de Asa, o rei piedoso, você precisa se lembrar dos caminhos do seu pai Josafá. Os 3 são exemplo para você de como andar nos meus caminhos. Os 3 te mostraram como andar nos meus caminhos, e você deveria ter andado nos caminhos de Davi, aquele a quem eu amei, no caminho de Asa, o piedoso, e nos caminhos de Josafá, o teu pai. 3 reis, mas o que você fez? Olha aí, versículo de número 13. Mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a Judá a idolatria, e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e mataste os teus irmãos, e da casa do teu pai, homens que eram melhores do que tu. Está vendo só? Por que esses outros filhos de Josafá eram melhores? Porque eram fiéis ao Senhor. Morreram. Agora vem o versículo 14. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo o teu povo, os teus filhos e tuas filhas e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Daí, meus irmãos, o texto começa a falar de como o Senhor agiu. Porque se fosse somente a derrota contra os edomitas, estava bom. Mas o texto nos diz que Líbna também se levantou, lembra? Versículo 22 lá de 2 Reis. Líbna também se levantou e se colocou contra. Mas é incrível, meus irmãos, porque desde a época de Davi, os filisteus estavam tudo quietinho também, porque Davi tinha pisado em cima deles. Do nada o que acontece? Se levantam os filisteus de novo. E o Senhor disse que ele ia perder os bens dele, que o Senhor ia perder a mulher dele, que ele ia perder os filhos dele. E os filisteus invadiram Jerusalém, roubaram todo o dinheiro dele, mataram a mulher dele e os filhos dele, ele ficou sozinho. Deus resolveu, meus irmãos, disciplinar o rei de forma duríssima, dizendo, ok, você confia em bens, você confia em exército, você confia nas coisas nos outros, ok, vou mandar um monte de gente contra você. Ele está cumprindo Deuteronômio 28. Deus está sendo fiel à sua aliança, disciplinando o seu povo, para mostrar que a ação dele estava equivocada. Deus mandou os filisteus, que acabaram com a esposa dele, acabaram com os filhos dele, não sobrou ninguém.
Aliás, só sobrou um. E no final das contas ainda tirou todo o dinheiro dele. Você diz, então agora se quebrou, né? Porque ele diz, ele tem o que agora? Ele perdeu o território, porque Edom saiu, os filisteus saíram, o Líbano saiu, ele perdeu o território, Judá ficou menor, ele perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu o dinheiro. Já está bom, não está? Não é um castigo bom? Aí ele diz, mas vai ter outro. Você vai ter uma doença. E vai ser uma doença no estômago, no intestino grosso, provavelmente. A ideia aqui é dessa parte mais inferior do ventre. Ele provavelmente, meus irmãos, começou a sofrer de uma diarreia crônica, que tinha dores terríveis. Ele diz, você vai sofrer com isso o tempo inteiro. De alguma maneira, Deus descontrolou o intestino dele, e ele passou a sofrer com dores abdominais o tempo todo. Ele diz, e você vai ficar com essas dores até morrer, quando o seu intestino sair para o lado de fora. E foi isso que aconteceu. O intestino dele virou pelo avesso e saiu. 2 anos depois que ele pegou a doença. Morreu com o intestino do lado de fora, virado pelo avesso. Você quer realmente seguir os passos de Acabe? Quer fazer aliança com o mundo e acha que isso é normal? Irmãos, Tiago capítulo 4 nos lembra de que o amor ao mundo se constitui inimizade por Deus, que não tem como o povo de Deus fazer amizade com o mundo e Deus não intervir, não tem como o povo de Deus fazer amizade com o mundo e Deus não agir com disciplina. E Deus estava disciplinando exatamente aquele que estava conduzindo o povo para a idolatria. Disciplinou o povo, fazendo o povo perder território, disciplinou o povo quando deu um rei ímpio para eles, e disciplinou o próprio rei, perdendo a família, perdendo os bens, perdendo o território, perdendo a saúde e perdendo a vida. Deus tirou tudo de Jorão. Por isso que o texto termina dizendo assim, o máximo que dá para dizer para ele é, a história dele está escrita lá, ele morreu e foi enterrado. Versículo 24 termina assim dizendo, e descansou Jorão com seus pais, e com ele foi sepultado na cidade de Davi. Então pelo menos morreu como rei. Morreu não. Se você for lá para a 2 Crônicas de novo, capítulo 21, vai dizer que depois que ele morreu, nessa situação tão sofrida, angustiante, humilhante, com o intestino todo lá de fora, o texto nos diz que o povo não fez para ele uma fogueira dos reis, o povo não festejou, o povo não fez um bom velório, ele não foi enterrado junto com Davi, ele foi enterrado em Jerusalém, mas no outro canto, nem no meio do povo, ninguém chorou por ele, e o texto termina dizendo assim, e ninguém sentiu saudade dele. Nem falta dele. Já viu aquele camarada que quando morre ninguém vai nem no enterro? Foi Jorão. Nem para o enterro foram. Enterraram feito um bicho. Joga lá para ficar apodrecendo e fedendo tudo. E terrível que o texto diz, não deixou saudade de si. Não deixou saudade. Deus exerceu, meus irmãos, juízo, disciplina contra o seu povo, porque ele precisa manter a sua aliança. Graça invencível em meio a pactos infiéis. Deus demonstra firmeza com relação ao seu pacto. Quando o povo busca segurança em pactos com o mundo, como é que Deus faz isso? Deus expõe a malignidade das alianças mundanas, Deus sustenta com amor imutável sua aliança, Deus usa disciplina para preservar sua aliança, e em último lugar, Deus preserva a linhagem messiânica da sua aliança. Versículo 25, nós temos uma esperança de novo. Porque o texto diz assim, no 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar então Acasias, filho de Jorão, rei de Judá. Uma esperança, né? Morreram os filhos todos, porque os filisteus mataram, sobrou só Acasias. Vamos ver que se Acasias anda no caminho do Senhor, não é? Talvez melhore, mas não, meu irmão. Porque lembre quem é a mãe dele. A mãe dele é Atalia, filha de Acabe, filha de Onri. Não tem como dar certo esse negócio. Versículo 26, era Acasias de 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 1 ano. Olha o tempo, 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, rei de Israel, se chamava Atalia. Você ainda vai ouvir falar dela. E ele andou no caminho da casa de Acabe, e fez o que era mal perante o Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. De novo, meu irmão, o texto começa a mostrar que as duas famílias estão juntinhas, unidas. A aliança se mantém, o pacto se mantém por meio de casamentos. Eles continuam todo mundo juntinho lá. A mãe dele é da família de Acabe, ele casa com o povo de Acabe, fica todo mundo juntinho.
O texto nos mostra, meus irmãos, que novamente a união entre o povo de Deus e o povo ímpio traz corrupção. Por isso que Acabe anda não nos caminhos do pai Jeorão, está vendo? Ele não anda no caminho do pai Jeorão, porque não era para se esperar que um rei de Judá andasse nos caminhos de Acabe. Ele continua andando nos caminhos de Acabe. Ele faz o que Acabe fazia. Ele traz idolatria para o meio do povo. Ele continua destruindo tudo. E do mesmo jeito que Josafá fazia, e do mesmo jeito que Jeorão fazia com Jorão, Acabe vai fazer com Jorão também. Que é, vamos manter a aliança. Versículo 28 diz que Jorão, filho de Acabe, foi a Ramote-Gileade, é uma peleja contra quem? Azael, rei da Síria. Agora nós já vemos que nós não estamos mais na época de Elias, está vendo? Nós já estamos na época de Eliseu, porque iniciou no capítulo 8, dizendo que Eliseu encontrou com Azael e Azael se tornou rei. Agora nós já temos um salto temporal e agora sim a gente está na época certa. Ele diz que então começou uma guerra, Israel e Judá se juntaram para guerrear contra a Síria, contra Azael agora, não é mais contra Beldade, é contra Azael. E no meio dessa guerra, meus irmãos, aconteceu algum infortúnio, de alguma maneira Jorão, que era rei de Israel, foi ferido e teve que se recolher da batalha, porque a batalha não ia ser ganha de jeito nenhum, eles estavam perdendo a batalha, porque Deus tinha levantado a espada a Azael justamente para matar a família de Acabe. E Jorão foi atingido. Nós não sabemos nem como é que foi. Se ele tomou uma pedrada, se ele tomou uma paulada, se ele tomou uma flechada, nós não temos a menor ideia do que aconteceu com ele. O que é que nós sabemos? Que o ferimento não era fácil não, ele precisou fugir da batalha para se tratar. E para onde ele foi? O texto diz, versículo 29, que voltou o rei Jorão para Jezreel. E a partir de agora, meus irmãos, a história fica estranha. Porque o autor vai trazer um bocado de detalhe que não faz nenhum sentido. Porque, primeiro, para que eu preciso saber que Jorão foi atingido e se feriu? Para que eu preciso saber o lugar para onde ele foi depois que ele foi ferido? E para que eu preciso saber que teve uma visita? Veja aí, versículo 29. E então, ele foi para Jezreel para se curar das feridas que os sírios lhe haviam feito em Ramá, quando pelejou contra Israel, rei da Síria, e desceu a Casias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jeorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Coisa linda, né? Fofo. Você quer amizade, não é? O outro está doente? O que você faz quando alguém está doente? Vai visitar. Não é? Foi visitar. Coisa boa, né? Lindo isso, bonito. Amizade bonita. Não, meu irmão, o texto está dizendo isso. O texto está dando um série de detalhezinhos. O texto diz assim, o Senhor disse que ia levantar Azael para destruir a família de Acabe. E quem se juntasse com Acabe. É para isso que ele foi levantado. Foi para isso que ele foi levantado. E isso foi dito num lugar específico, na cidade de Jezreel, onde um homem chamado Nabote tinha uma vinha, e que Acabe colocou os olhos na vinha e queria comprar a vinha, e Nabote disse que não vendia, porque aquilo era a herança do Senhor. Aí Jezebel armou para matar o cara, para ficar com a vinha, e roubou a vinha. E o Senhor disse, no lugar onde o sangue de Nabote foi derramado, e os cães lamberam o sangue, nesse mesmo lugar, o sangue de Acabe e de Jezebel vai ser lambido por sangue também, por cães também. Foi isso que o Senhor disse. Na verdade, Acabe se arrependeu, chorou, e Deus, tá bom, vou matar você não, vou matar o seu filho. Quem? Um camarada chamado Jorão. É quem vai fazer isso. O que é que o Senhor está fazendo aqui, meus irmãos? O Senhor juntou, no mesmo lugar, em Jezreel, o Senhor juntou o filho de Acabe, Jorão, o filho de Josafá e de Jeorão, aliados de Acabe, no mesmo lugar. Quem está aqui também? Jezebel vai estar por aqui também. Vai estar todo mundo em Jezreel para cuidar do bichinho do Jorão. Deus colocou todo mundo no lugar. Porque no capítulo, já vai spoiler logo. No capítulo 9, o Senhor vai levantar a última espada para trazer juízo sobre eles. Por que Deus está tentando fazer aqui, meus irmãos? Preservar a aliança de Davi.
Deus vai destruir os inimigos dele para preservar a aliança do seu povo. Porque mais importante do que a união, ele diz, é porque quando os ímpios se unem contra Deus. Se unem em rebelião contra Deus. E o que Deus vai fazer aqui, meus irmãos, é destruir todos eles no lugar onde Deus disse que iria fazer. Deus está organizando a cena para o capítulo 9. Deus está só organizando as coisas, trazendo as peças e colocando todas no devido lugar. Quando nós olhamos essa história, meus irmãos, nós temos algumas lições e alertas para nós. Primeira lição que nós aprendemos aqui, meus irmãos, de forma muito clara, é de que Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua aliança. E Ele não admite a infidelidade do seu povo e que Ele continua sendo fiel, mesmo quando o seu povo permanece infiel. Grande boa notícia que nós temos nesse texto, meus irmãos, é que em meio às alianças pecaminosas dos homens, Deus mantém uma luz dentro de Judá. Deus mantém a pessoa de Jesus Cristo. Nesse sentido, meus irmãos, em Jesus é que há toda a esperança de consertar essas alianças más. É em Jesus que existe a esperança, meus irmãos, de uma luz que brilha, que salvará o mundo. E nós temos essa luz. Por isso que o Senhor nos convida, meus irmãos, hoje a olharmos para esse Cristo, que é o único motivo de nós não sermos destruídos, que é a causa da grande misericórdia sobre nós, que é a causa da graça sobre nós. Cristo, meus irmãos, é o sentido da igreja continuar viva e persistindo em meio à corrupção com a qual ela tem se envolvido. Cristo é o único motivo pelo qual a igreja se mantém firme e fiel, e ainda existe um pouco de remanescente, porque ele mantém a sua linhagem ainda como promessa feita a Davi, lá atrás, por causa de Cristo. Nossa grande boa notícia hoje é que, mesmo que os homens façam pactos e as igrejas se corrompam em meio às suas alianças espúrias, Deus mantém um povo fiel por causa de Jesus Cristo, porque Ele continua fiel à sua aliança. Nós temos Cristo, meus irmãos, que nos salva dessas enrascadas. Mas o texto nos dá 2 alertas. Primeiro alerta, cuidado com alianças mundanas. Eu acho que já ficou muito claro isso aqui. Porque não tem como fazer alianças mundanas sem você ser impactado de alguma maneira. A linguagem do ímpio corrói, corrompe, é cheia de palavrões, de ideias equivocadas, de rebeldia contra Deus. Você vai aprender e vai replicar. O comportamento dele é um comportamento rebelde ao Senhor, e ele faz tudo para desagradar ao Senhor, e você vai replicar. Ele vai ensinar isso à sua família, aos seus parentes, seus vizinhos, ele vai ensinar isso aos seus filhos. Irmãos, nós precisamos aprender de uma vez por todas, meus irmãos, que não é possível trocar Cristo, a rocha perfeita, por alianças espúrias na tentativa de encontrar paz. Não é possível, meus irmãos, o povo de Deus viver em união com as trevas e achar que isso é normal. Nós estamos falando, meus irmãos, de casamentos que são feitos e namoros que são feitos fora da aliança do Senhor. E não há, mas deu certo. Meu irmão, você pode fazer uma roleta russa que por acaso, com 8 buracos e somente uma bala, 7 tentativas não vão atingir a sua cabeça, mas uma vai. Não é que fulano casou e deu certo, porque fulano namorou e deu certo, porque na família fulano é legal, mesmo não sendo crente. Não arrisque, porque isso é tentar o Senhor. Não tentarás ao Senhor teu Deus. O Senhor nos ensina, não mantenha alianças espúrias com os ímpios. O texto está falando de casamento. O texto está falando de namoro, que trouxe corrupção para dentro de Israel. A aliança mais íntima que existe. Mas não só quando se faz aliança de casamento, quando você tem aliança com pensamentos de idólatras, feitos pensamento de esquerda, quando você tem aliança com um político corrupto e anda lá pau a pau do ladinho dele, fazendo campanha e distribuindo panfletinho. Quando você se alia a homens ímpios, defendendo e votando em homens ímpios. Isso é aliança, isso é pacto. Você acaba de fazer um pacto com essas pessoas. Você se tornou um com eles porque você pensa que nem eles. E não pense, se você pensa como eles, você faz parte do povo de Deus, porque não faz. Como um homem de Deus se levanta para defender aborto? Como um homem de Deus se levanta para defender a corrupção? Como um homem de Deus se levanta para defender leis injustas? Se você defende esses grupos, vou dizer com todas as letras, você fez um pacto com Satanás.
Ah, graças a Deus que eu sou de direita. Se você tem aliança com esses homens que se dizem de direita, mas que querem, na verdade, uma salvação e uma ação sem Deus, vivem sem Deus, não buscam o Senhor, esses homens também são ímpios. Nós não temos a aliança com ímpios. O Senhor nos ensina, meus irmãos, que quando nós fazemos alianças malignas, e nós andamos do lado de homens malignos, não espere outra saída. Haverá destruição, corrupção e pecado. É muito simples. Não pode haver união entre luz e trevas. Último alerta, meus irmãos, que o Senhor nos dá. É cuidado com esses pactos que você faz, porque eles vão corromper você e vão te tirar a santidade. Talvez seja a hora de você desativar o seu Instagram, o seu Facebook, cancelar a assinatura da Netflix. Se seu pacto com esses artistas vai a ponto de você se encantar pelas ideias deles, você vai se corromper pelas ideias deles. Eles vão colocar um beijo que você achava que era nojento, mas que em poucos meses vai se tornar normal, comum, e você vai se aliar a eles. Eles vão colocar ideias na sua cabeça por meio de filmes e séries, que mais cedo ou mais tarde você vai achar que são naturais, que é assim mesmo, e que a gente tem que normalizar essas coisas. E quando Deus diz que é abominação e você disse que não. Essas associações, são associações, meus irmãos, que causam destruição do povo de Deus, porque corrompe a santidade. E o povo de Deus é santo, é justamente porque é separado. Separado não porque veste uma roupa estranha que parece uns ETs, que tem uma higiene pouca, mas é porque nós não pensamos como o mundo pensa. O Senhor nos convida hoje, meus irmãos, a reavaliar as alianças que nós temos, porque às vezes determinados pactos de paz podem, na verdade, ser grande destruição. Chamberlain comemorou um pacto com Hitler. A paz no mundo vai reinar. Menos de um ano, Segunda Guerra Mundial. Nós gostaríamos de viver em paz com o mundo, andar de mãos dadas com políticos, absorver o material de Hollywood com tranquilidade. Seria muito bom se tivéssemos paz. Mas o Senhor não nos chamou para paz. O Senhor nos chamou para santidade. Por isso, abramos mão, meus irmãos, de pactos e alianças com ímpios, em nome da pureza da igreja e da santidade do povo de Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Os passos de Jeorão e Acasias parecem tão distantes de nós, mas estão tão perto, Senhor. Tem compaixão de nós, meu Deus. Abra os nossos olhos para vermos quantas concessões nós fazemos ao mundo. Abra os nossos olhos, Senhor, para vermos quantas alianças nós fazemos com o mundo. Fazemos acordos com eles o tempo inteiro, Senhor. Abra os nossos olhos para que nosso compromisso